O vídeo da semana passada deixou muita gente com algumas dúvidas. Sim, quando eu falei de quais os passos para você poder estudar, fazer uma pós no exterior, teve aquele pedacinho em que eu falei da tal da apostila diária e muita gente ficou assim, meu Deus, que é isso? Como é que eu faço isso? Para que eu preciso disso? Então, bom, o vídeo dessa semana é justamente para explicar para vocês o que é essa tal dessa apostila diária, o que a gente faz com ela, quando a gente precisa dela e como fazer. Eu sou a Bruna Amaral, do Partiu Intercâmbio, e toda terça-feira a gente faz vídeos aqui no canal para tirar as dúvidas de vocês sobre estudar no exterior, bolsa de estudos, todas essas coisas. Você já assinou o canal? Aproveita e assina agora, e aí você não perde mais nada, não fica com mais nenhuma dúvida. E qualquer problema, vocês sabem, né? É sempre só pegar, deixar o seu comentário aqui embaixo que a gente sempre responde. Eu respondo sempre todos os comentários. A apostila diária. E muita gente ficou assim meio confuso. O que é isso? Quando fazer? Por que fazer? Para que precisa? Deixa eu começar explicando pelo começo. O que é a apostila diária? A apostila diária é um acordo que tem mais de 100 países assinando, que é basicamente para facilitar o reconhecimento de documentos estrangeiros no exterior. O Brasil passou a fazer parte desse acordo desde 2015. Então, antes de 2015, os documentos brasileiros que precisavam ser levados para o exterior ou documentos estrangeiros que precisavam ser trazidos para o Brasil eram legalizados de uma forma diferente. Porque assim, ó, a apostila diária, ela é como se fosse assim, um selo que autentica e diz, ó, isso é um documento público verdadeiro, essas assinaturas são válidas e esse documento aqui é um documento de verdade, não é um documento falso. É mais ou menos como se fosse um reconhecimento de firma. Então, assim, como é que isso funcionava antes de 2015? Só para vocês poderem entender. Eu fui fazer mestrado na Alemanha em 2013. 2013, quando eu saí do Brasil para ir para a Alemanha, o que eu fiz? Eu peguei o meu diploma, peguei meu diploma com a sua tradução juramentada e eu já estava aprovada para passar, para fazer o mestrado lá que eu fiz da Deutsche Welle. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando desse mestrado e da bolsa para esse mestrado. E eu levei no consulado da Alemanha. E aí lá no consulado a moça olhou pro diploma, olhou pra tradução. Ela viu, bom, as duas são as mesmas coisas. Então ela autenticou, ela assinou, botou um carimbo ali dizendo, bom, esse diploma tá válido, tudo funciona bonitinho. Voltando um pouco mais para trás, em 2003, quando eu estava voltando da Alemanha, porque eu estava fazendo high school lá, para voltar para o Brasil, e eu tinha as minhas notas da escola que eu precisava trazer para o Brasil, para poder continuar os meus estudos e tudo mais. Como é que foi esse processo em 2003? Eu peguei o meu documento com as notas, eu mandei para um órgão lá na Alemanha, em que eles reconheceram firma de tudo, e eu mandei para o consulado. Porque antes toda a sua documentação tinha que ser mandada ou para o consulado ou para a embaixada para eles validarem. E aí só com esse selo do consulado isso teria validade no Brasil. Desde 2015, nada mais disso do que eu falei vale. Porque agora com o Brasil fazendo parte do acordo, né, da convenção ali, da apostila de Haia, junto com mais de 110 países, o negócio fica bem diferente. Então como é que é feito esse tipo de coisa? Por exemplo, eu, Bruna, quero ir estudar na Alemanha. Eles estão me pedindo uma cópia verificada. Em várias das seleções que vocês vão fazer, vai dizer assim, apresente tradução e uma cópia verificada, verified copy, ou então uma cópia autenticada do seu diploma. O que é isso? É basicamente a apostila de Haia. E aí, o que a gente pode fazer para conseguir essa apostila de Haia? No Brasil, para você conseguir apostilar um documento, seja um diploma, seja uma certidão de nascimento, seja o documento que você precisar levar para fora do Brasil, porque a apostila de Haia você só coloca ela no seu documento quando você vai levar o documento para fora do Brasil. Porque para usar o documento no Brasil, isso não tem problema nenhum. Documentos emitidos no Brasil são documentos reconhecidos no Brasil, então não tem treta. Então, assim, você vai lá, ou num cartório ou num tabelionato. Se vocês forem lá no Instagram do Partiu Intercâmbio, tem inclusive um stories completo que eu fiz, porque antes de eu vir pra cá, eu passei um dia inteiro atrás para apostilar a minha certidão de nascimento. Então, assim, eu fui até o tabelionato com a minha certidão de nascimento. Aí, no tabelionato, eles reconheceram firma, porque esse é um passo muito importante. Eles reconheceram a firma da assinatura que estava na minha certidão de nascimento e colaram lá o documentinho atrás dizendo apostila de Haia. É um selinho
Vocês podem acessar o post, que o link tá aqui embaixo. Eu vou botar ali pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que é a apostila de AIA de um documento brasileiro, que diz basicamente, bom, o que é esse documento, de quem é esse documento, e dizendo que ele é um documento público e que as assinaturas são válidas e que ele é um documento válido. E isso vai estar em português, em inglês e em francês. Vai estar tudo bonitinho ali, a data que foi feito. Por quê? Porque, bom, a apostila de AIA em si, ela não tem validade, né? Então, assim, se você vai estudar fora daqui 1 ano ou daqui 6 meses, não vai fazer muita diferença você apostilar agora ou apostilar depois. O legal de você apostilar o seu documento antes é que, bom, aí quando você tiver naquela confusão de mandar todos os documentos, você já vai ter isso pronto. Em alguns casos, assim, por exemplo, no stories que eu fiz lá no Instagram, várias pessoas estavam falando assim, ah, mas como é que eu faço? Eu me formei numa universidade no Ceará e hoje eu moro na Bahia. E aí eles não conseguem reconhecer firma do meu diploma, porque a assinatura é do reitor da Universidade do Ceará e hoje eu estou morando na Bahia e esse reitor não tem firma reconhecida aqui nos cartórios da Bahia. Uma coisa já muito importante é, quando você tiver os seus documentos, ou sei lá, seu diploma, seu histórico, você já pega, já leva num cartório e já reconhece a firma. Porque você tendo a firma reconhecida, você pode depois mandar fazer a apostila de AIA desse documento em qualquer tabelionato ou cartório de qualquer lugar do Brasil, porque se a firma já está reconhecida, aí eles só vão simplesmente colar ali o adesivinho dizendo, ah, é apostila de AIA e todas essas coisas que eu falei antes, assim. Existem maneiras mais integradas hoje em que eles conseguem reconhecer firma de um lugar para o outro, porém, se você sabe hoje que você está cursando a sua graduação, por exemplo, numa faculdade do Ceará, mas assim que você terminar a sua graduação, você vai morar, sei lá, em Porto Alegre, então assim, antes de você sair do Ceará, tenta já, pelo menos fazer o reconhecimento da firma dos seus documentos, porque dependendo, assim, às vezes pode dar um pouco de dor de cabeça. Várias pessoas perguntaram, bom, qual é a ordem? Quando é que eu faço a apostila de AIA? A apostila de AIA ela pode ser feita tanto nos documentos nos originais, quanto em cópias autenticadas. Isso tá tudo lá explicadinho certinho no site da CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, que tem ali todas as regrinhas, como é que funciona, o que pode. Porém, assim, ó, faz muito mais sentido você apostilar o documento original, porque pode dar um pouco de problema, principalmente se você for levar o documento pro exterior, assim, do pessoal ver que o documento não é original e aí não quiser aceitar porque é uma cópia e não é original. Então, assim, quando eu fui apostilar os meus documentos, eu apostilei sempre os documentos originais para não dar muito problema. No site da CNJ também tem um pedaço assim, ah, mas o que eu faço? Quando é que eu apostilo antes ou depois de fazer a tradução juramentada? A dica que eles dão ali é, em via de regra, você primeiro faz a tradução e depois você apostila a tradução e o documento original. Assim, em alguns casos isso é um pouco impossível. Por exemplo, assim, quando eu estava voltando da Alemanha, tinha feito mestrado lá, mandei apostilar o meu documento e, bom, eu não ia mandar traduzir na Alemanha para o português, porque no Brasil eles só aceitavam sendo um tradutor público juramentado brasileiro. Então, se eu fosse esperar eu ter a tradução e o original na mão para mandar fazer uma apostila, não ia dar certo e eu ia ter me dado muito mal, né? Porque assim, gente, quem tá estudando no exterior agora, seja lá qual é o curso que você tá fazendo, se é graduação, se é mestrado, se é high school, o que é, apostilem os seus documentos antes de voltar para o Brasil. Porque você só pode fazer, bom, se o seu documento é dos Estados Unidos, é só nos Estados Unidos que você consegue fazer isso. Porque é como se você estivesse, né, reconhecendo essa firma, dizendo que esse documento americano é um documento válido. O povo confunde um pouco, assim, a dizer que o documento é válido. Você botar a apostila no documento não necessariamente diz, bom, então agora eu estou apto para trabalhar porque o meu diploma está reconhecido em qualquer país. Não é bem assim. Simplesmente a apostila está dizendo que o seu documento é um documento de verdade e que aquilo ali não é nenhuma fraude e que foi algum lugar, entidade pública, em qualquer lugar que emitiu aquele documento. Muita gente me perguntou assim, mas qual é o preço? Bom, o preço ele varia muito. Por exemplo, em Porto Alegre eu paguei cerca de R$40 para fazer uma apostila. Teve um pessoal que me contou que em São Paulo custa, sei lá, cerca de 90, em outros lugares custa 110 e em alguns lugares custa 15.
Então, assim, em cada cidade o preço varia um pouco. Várias pessoas disseram, o preço é tabelado em cada cidade, em cada estado. Não é bem assim não, porque eu perguntei em vários lugares em Porto Alegre, em vários tabelionatos, cartórios, e cada um me dizia um preço diferente. Então, assim, pega ali, tem uma lista aqui embaixo, deixei pra vocês como achar quais os lugares na sua cidade ou no seu estado que estão aptos a fazer isso, e liga pra todo mundo e sai perguntando qual é o preço de todo mundo, porque essa história do preço tabelado aí, ela não funciona muito bem no Brasil, sempre assim. Então tem que ficar bem ligado, liga pra todos, pergunta. Quando você já tem a firma reconhecida, geralmente você consegue apostilar ali em, sei lá, 1h, 40 minutos. Eu me lembro que lá em Porto Alegre eu cheguei pra apostilar minha certidão de nascimento e eles pegaram em 40 minutinhos, tava pronto, me entregaram, saí com o documento na mão. Outra dica muito importante, que é uma coisa da minha experiência própria, leiam muito bem a apostila, vejam se o nome de vocês está certinho, sem nenhum erro, sem nenhuma letra faltando. Em todos os documentos que eu fui apostilar, sempre teve erro. Ou erraram alguma letra do meu nome, ou erraram alguma coisa. Então, assim, presta muita atenção, não sai de lá com nada errado, confere tudo antes de sair. Você não tem como apostilar o seu diploma brasileiro no consulado brasileiro em Londres ou na embaixada brasileira em Berlim. Você não tem como fazer isso, porque quem faz isso hoje são cartórios e tabelionatos no Brasil. Se você estiver fora do Brasil, você vai ter que pedir para alguém, sei lá, um tio, um pai, uma mãe, um irmão, fazer isso para você no Brasil. Então, assim, por isso que eu digo assim, se você quer estudar no exterior, se você sabe que você vai fazer isso, vale a pena você ir deixando essa documentação certa, que é bem importante assim, a maioria dos países estrangeiros aceita. Sempre assim, pra você não gastar dinheiro, né, não precisando, pergunta, ia pra universidade, e aí, como é que é? Eu preciso do meu diploma com uma tradução juramentada? Eu preciso do meu diploma com a apostila de AIA? Pergunta sempre antes, mas em via de regra, é a melhor maneira de você já deixar o seu documento ali prontinho para você poder usar ele no exterior depois, seja lá para que você precise, seja para estudar ou seja para outras coisas, assim, do tipo, tava conversando com uma amiga minha que ela ainda disse, vi os seus stories lá, e aí eu me dei conta que eu precisava apostilar a minha certidão, ela ia casar na França, então assim, aí ela já foi pra França com a certidão de nascimento dela, apostilada pra ela mandar traduzir lá na França pra poder casar e todas essas coisas. Se você tá indo morar no exterior, não sei assim, você vai ter que fazer a apostila de todos os seus documentos? Não, mas assim, se você sabe que você vai precisar de algumas coisas, isso pode já evitar alguma dor de cabeça, assim. E principalmente para quem já tá indo com o intuito de estudar em algum lugar, então é melhor assim, sai do Brasil, já leva o seu diploma e o histórico escolar com a apostila ali, firma reconhecida, tudo bonitinho, e aí depois, quando você precisar, você manda traduzir, e aí a tradução já vai estar dizendo que o documento já está ali com a apostila legalizando tudo mais. Eu espero que isso tenha resolvido a maior parte das dúvidas de vocês sobre esse assunto. Terça-feira que vem eu tô aqui de novo com novos vídeos. Qualquer dúvida, vocês perguntem aqui embaixo, não tem problema nenhum, a gente conversa, e terça-feira que vem eu tô de volta. Não esquece de assinar o canal aqui para ajudar a gente, também pode dar novas ideias, fazer perguntas, quais os temas que estão aí pulsando no coração de vocês para saber mais sobre estudar no exterior. Então tá, terça que vem a gente se vê de novo. Beijo, tchau!